gente. Vem para cá. Para saber como está sendo feito este monitoramento das nossas barragens e também quais os cuidados que as pessoas que moram nessas regiões, que ficam perto ali dessas barragens, que cuidados são esses que devem ter essas pessoas, a gente continua falando sobre esta situação ao vivo e agora com a Jéssica Cruz, que tem informação com a Defesa Civil do Estado. Jéssica, bom dia mais uma vez, é com você. Mais uma vez, bom dia, Diego. Olha, Diego, a gente vai conversar agora com o Major Luciano, ele que é secretário executivo da Defesa Civil do Estado. E ele falando comigo sobre as possibilidades aqui no estado de Sergipe, bom, ele falou sobre um risco de dano lá na barragem do Rio Poxim, que fica em São Cristóvão. Aqui no estado nós temos 13 barragens, 8 do governo federal e 5 de responsabilidade do governo do estado de Sergipe. Então a gente vai conversar com ele justamente sobre essa do Rio Poxim, já que tem um dano maior. Vamos conversar sobre esse assunto. Tem muita comunidade ali próxima à barragem, né? E quais os danos, então, que essas comunidades, e não só as comunidades, como o meio ambiente, animais, podem correr? Bom dia. Bom dia, Jéssica, e aos telespectadores do Balanço Geral. Realmente existem 5 barragens sob a responsabilidade do governo do estado e num relatório da ANA, o dano potencial associado à barragem do Poxim é a que foi sinalizada com maior potencial de risco. Então, não quer dizer que ela está para haver um transbordamento, haver um rompimento dessa barragem. Ela está na lista de uma das mais com problemas de dano potencial associado. Então, o que é que ocorre? Temos os agentes fiscalizadores, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, temos a ADEMA, que está agora vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, temos essa parte que fiscaliza e temos os empreendedores, que são os responsáveis, são os gestores dessa barragem. E nessa barragem do Rio Poxim, o empreendedor é a DESO, que nos garantiu que está fazendo monitoramento periódico sobre aquela barragem, está em processo, porque eles têm, todos os empreendedores têm que se adequar à Lei 12.334, que fala sobre a Política Nacional de Segurança de Barragem. Então eles têm que se adequar, fazer um plano de segurança de barragem e também um PAI, que é o Plano de Ação Emergencial, caso venha ocorrer uma ruptura dessa barragem. Então, a gente já oficializou a DESO sobre isso no período pretérito, sobre esses itens que eles tenham que confeccionar. Eles já estão com a empresa em processo de contratação para que eles possam confeccionar tanto o PAI, que é o Plano de Ação Emergencial, para que caso haja algum rompimento dessa barragem, a gente possa utilizar esse plano para ação emergencial de resposta neste caso. Agora, sobre a ação emergencial, o que poderia ser feito caso uma tragédia como essa venha a acontecer? As comunidades, como é que elas ficam? Sim, aí teriam que, nesse plano emergencial, vinha todos esses procedimentos, que seria o alerta para essa população, para ela sair desses locais, caso venha ocorrer um mínimo de desastre nessa localidade. Porque logo a jusante dela tem população, há um dano material, como um dano ambiental e humano. Então a gente precisa desse plano de ação emergencial para que a gente possa, no momento que houver esse desastre, a gente possa dar uma maior serenidade e rapidez possível para que a gente não possa perder vidas humanas naquelas localidades. O senhor falou sobre toda a documentação, existe uma licença, isso tem que ser fiscalizado e a empresa responsável também tem o acompanhamento do governo do estado frequentemente para que nenhuma irregularidade aconteça, porque a gente sabe que existem brechas, né? Sim, a gente, no caso da Defesa Civil, a gente é um órgão que a gente tem a responsabilidade sobre caso venha ocorrer desastre, por isso que a gente solicita alguns documentos que, no caso da Defesa Civil, é o PAI e o Plano Nacional de Segurança de Desastres, para a gente saber como o empreendedor vai, em caso de desastre, venha a combater esse problema. Com relação às fiscalizações, existem os órgãos fiscalizadores, tanto do governo federal, que é responsável a ANA, assim como os estaduais,
que é o SEMAR e a ADEMA, hoje vinculado à Secretaria de Estado de Recursos Hídricos. Outra barragem também é a barragem do Xingó, em Canidé de São Francisco. Tem risco lá também? Ali é uma hidrelétrica de Xingó, toda a construção humana há um potencial de risco. Tem um risco baixo e um risco médio. Atualmente a gente não caracterizou como um risco baixo na hidrelétrica de Xingó. Muito obrigada, Major, pela participação. Diego? Jéssica, muitíssimo obrigado aí pelas informações, muitíssimo obrigado também ao Major Queiroz participando aqui do Balanço Geral amanhã. Ele está falando ainda, né, passando aqui alguma informação para a Jéssica. Jéssica, inclusive está chovendo aí na região onde você está falando, né? Obrigado aí pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. Minha gente,